Olá pessoal, sou o professor César Hildo, sou professor especialista em filosofia e vou estar com vocês com essa disciplina que é muito legal, muito maravilhosa, traz a reflexão, né, traz a crítica, o despertar para o mundo sensível, o mundo inteligível. E aí nós estamos com esse conteúdo de segunda série, tá? Estamos iniciando, espero a gente ficar esse ano aí gravando essas aulas, né, contribuindo para a formação intelectual de você, aluno. Espero que você vá lá no YouTube, deixe seus comentários se tiver dúvida. Tá? A nossa temática de hoje, né, a gente vai estar trabalhando o método socrático, a ironia e a maêutica, são dois elementos usados nesse grande filósofo, né? E aí, para tanto, a gente já vai ir para o nosso conceito, né, o resumozinho, que vai falar sobre Sócrates, quem foi esse grande filósofo, qual a importância dele, né, para a atualidade. Então, Sócrates viveu no século IV a.C., enfrentou o relativismo moral, na qual se degradou a democracia grega, com um método simples: é preciso conhecer para se poder falar. A democracia propunha uma ironia, né, ou isonomia, ou igualdade entre os cidadãos, capacitando a expressar suas opiniões e interesses em assembleia na construção da comunidade. Porém, um escândalo proporcionou a aquisição de Sócrates, o escândalo do Logos. Esse perdeu o seu vínculo com as coisas, sua substancialidade. Era ensinar como uma ferramenta que visa apenas a convencer o seu adversário, que era justamente a sua tese. Então, pessoal, o cenário que surge esse grande filósofo, né, é na Grécia Antiga. Antes dele, existiam vários pensadores que começam em Tales de Mileto, né, que vai passando, Anaxímenes, Anaximandro, aí vamos ter pensamentos de Heráclito, de Parmênides, né? E esses pensadores, eles buscavam a explicação do mundo fenomênico, das coisas que chegavam para eles. Esses pensadores eram chamados de pré-socráticos, ou eles eram conhecidos como naturalistas, porque a explicação que eles davam para a existência do homem e do cosmos partia da experiência que eles tinham com os elementos da natureza, com água, com fogo, né? E eles procuravam esse conhecimento que se chamava arqué, né? E, para tanto, eles usavam os elementos do senso comum, né? Daquilo que eles tinham. E a partir da visão que eles adquiriam, da cosmovisão que ele tinha, que estava ligada à religião do pensamento grego. Então, eles eram ligados ao mito. Então, se o mito, a divindade desse, um sacerdote desse uma explicação, aquilo era verdade pura. Então, nesse cenário, estava dessa forma, e aí esse senhor, né, esse grego, né, ele vai para a guerra, passa lá a boa tarde, né, a boa parte da sua vida, e lembramos que esse cenário que surge, esse grande filósofo Sócrates, ele já tem 70 anos, isso quer dizer que ele era um bom soldado de guerra, né, para um senhor chegar a essa idade na guerra e viver e voltar para Atenas e ensinar filosofia, porque ele era um bom soldado, né? Geralmente ninguém vivia tanto. Então, tudo bem. Quando ele volta, o cenário que estava preparado para os jovens era ligado ao misticismo, era ligado ao mito. Então, o jovem era preparado para a guerra, o jovem era preparado para lutar pela sua cidade. Então, para eles, isso era virtuoso, morrer como o seu senhor, ligado à sua divindade, se morrer parecendo com Zeus. E ele começa a indagar os jovens, né? Perguntar a respeito de elementos que estavam envoltos, e de repente essas pessoas elas não tinham respostas para aquilo que ele indagava, que ele perguntava. Não tinha resposta. Então, Sócrates também tem um fator que é muito interessante. A sua mãe era parteira, e aí, como parteiro, ele se identifica como parteiro, e ele entende que dentro desses jovens existe um certo conhecimento que ele poderia gerar um outro conhecimento melhor, um outro conhecimento aprimorado, que não partia do senso comum. Ele partia de um processo de reflexão,
né, de meditação, de conscientização, e a partir daí daria uma resposta que poderia chegar. Então, Sócrates também é conhecido porque quando ele vai procurar uma resposta para um sacerdote, né, para Delfo, e Delfo pergunta o que é possível me conhecer. E aí Sócrates diz que só sei que nada sei. Quando ele fala que só sei que nada sei, ele está querendo dizer para todo mundo mítico de que ele, homem, Sócrates, ele não era conhecedor, somente os deuses conheciam tudo, antes e depois. E tudo que o homem sabe é o agora. Então, Sócrates quer dizer que ele, homem, não conhece nada. Porque o conhecimento, ele subtende que a pessoa teria que ter uma eternidade para saber das coisas. E aí ele usa o elemento ironia para poder perguntar para os seus interlocutores. E aí a gente vai ver essas narrativas no livro de Platão, por exemplo, quando a gente vê ele dialogando com Glauco, com Trasímaco, né, com os seus interlocutores que estão dialogando no livro da República. Então sempre ele tá perguntando, tá contrapondo, e aí a gente tem vários diálogos, inclusive um diálogo muito interessante que é do Anel de Gênges, né, sobre a natureza do homem, o conceito de justiça. E aí na carta 7ª a gente vai ver a mitologia, que é o mito da caverna, que Platão tenta ilustrar essa visão do seu mestre. Então, pessoal, vamos prosseguir aqui no nosso slide. Então, o pensamento anterior a Sócrates era esse pensamento, né, dos pré-socráticos. E eles se baseavam na physis e não era no logos, tá? Então a physis é os elementos que estão ligados à astronomia, à física, né, que são a água, o fogo, o átomo, né, que a gente vai ver pensadores pré-socráticos falando sobre o átomo, né? E aí eles estão ligados a esse tipo de comportamento, certo? E aí quando a gente chega em Sócrates, Sócrates vai fazer uma ruptura na espécie de cultura que era praticado. Quando ele chama alguém e começa a dialogar e desconstruir o pensamento a partir do senso comum de alguém, ele está querendo dizer que o homem, ele é o detentor do conhecimento. Não é os deuses que conhecem e dá para os homens. É o homem que deve conhecer ou não conhecer as coisas. Não é os elementos. Então, a ironia é uma destruição de um conhecimento falso, da doxa. É um conhecimento do senso comum. Então, ele está destruindo o senso comum da pessoa e ele está construindo, a partir daí, um conhecimento puro e verdadeiro, que é justamente o logos. O logo é a razão. É o conhecimento a partir do raciocínio lógico, né, da experimentação lógica daquilo que pode ser dado. Tá bom? Então, o conceito, com isso, Sócrates criou um método que muitos confundem até hoje, apenas, né? Apesar da gente saber que é uma figura de linguagem, a ironia, né? Sócrates era, antes de tudo, o método de perguntar sobre uma coisa em discussão, de delimitar um conceito e concentrar, refutar. O verbo que originou a palavra aien significa mesmo perguntar. Logo, não era para constranger o seu interlocutor, mas fazer com que ele tivesse essa consciência do que ele realmente sabia. Se ele sabe alguma coisa, né, a gente vai até o último grau, o último degrau para realmente saber se ele conhece, tá bom? Então, a maêutica. O que era a maêutica? A maêutica é depois que Sócrates começava a indagar os seus interlocutores e a pessoa chegava no limite, ela dizia: eu não sei, Sócrates, realmente eu não sei, não vivi tanto, não conheço tanto, não estou em todo lugar. E aí, quando a pessoa chegava nesse nível de dizer assim, não sei, Sócrates, era um momento que a pessoa dava luz ao conhecimento. Então, a palavra maêutica vem de um significado de mãe, mãêutica, o nascimento da mãe ética.
A maêutica, na verdade, é uma palavra juntas que dá esse significado. Maêutica é a mãe ética que faz surgir a razão, que faz surgir o logos diferente da physis. O logos ele veio para ficar. Então, mais tarde a gente vai ver, por exemplo, Nietzsche, quando ele escreve uma obra que é O Nascimento da Tragédia, que ele vai dizer o culpado de tudo isso que está acontecendo com o mundo ocidental é o velho Sócrates, porque antes de Sócrates o homem vivia o mundo de Dionísio. Realmente o mundo ele tinha um outro sentido, ou seja, Dionísio, as pessoas tocavam, as pessoas dançavam, elas andavam nu, não existia o pecado, não existia essas coisas. Então ele vai criticar o velho Sócrates por ser responsável de trazer a consciência ao homem grego, de trazer a consciência, tirar o homem da ignorância. E quando a gente vai ver essa alegoria da caverna, quando Platão, seu discípulo, vai escrever na carta 7ª que o homem que estava preso no fundo de uma caverna, ele consegue sair, né, para fora, ele contempla a luz, ele contempla o sol, ele contempla os elementos da natureza e vê que tem cores. Era como se Platão estivesse dizendo, olha, esse homem que saiu da ignorância grega era o meu mestre, era Sócrates, mas vocês o mataram. Vocês não aceitaram ele. Então a alegoria da caverna é duas figuras de linguagem. Uma é que o grego precisava sair da ignorância do mito. Segundo, ele representa também a própria imagem do velho Sócrates saindo, contemplando a razão, voltando para o fundo da caverna, chamando os seus companheiros para se libertar das algemas, daquele achismo, daquilo que o prendia, né? E ao contrário disso, os seus companheiros mataram e silenciaram para que aquele senhor, aquele cidadão não tivesse mais essas conversas. Tudo bem? Então a maêutica sai do estado aporético, né? Exigia que o interlocutor abandonasse os seus preconceitos e a realidade das opiniões alheias, né? Então esse processo é destruição daquilo que foi construído a partir do senso comum. Então, existem 4 tipos de conhecimento: conhecimento teológico, conhecimento filosófico, conhecimento científico e o senso comum, que é aquele conhecimento que a gente aprende a partir dos sentidos, que eles podem ser totalmente enganosos, tá bom? Então vamos lá. Conclusão. Assim, a ironia e a maêutica constituem, por excelência, as principais formas de atuação do método dialético, né, socrático, desfazendo o equívoco e desdenhando nuances que permitiam a introspecção e a reflexão interna, proporcionando a criação de juízos, né, cada vez mais aprofundados no logos e na razão. Tá bom, gente? Então, a nossa questãozinha, nós exercitando, da FATEC, São Paulo. Sócrates, grande filósofo grego, formou inúmeros discípulos que seguiram diferentes caminhos para buscar o conhecimento real. A grande preocupação socrática era, então tem aí vários, né, A, B, C, interpretar o mundo como sendo espiritual? Não. Sócrates não trabalha, já que Sócrates é racional, ele não mexe com esses elementos, né, espirituais, transcendental, né, que nem Platão, seu discípulo, que foi criar o mundo sensível e o suprassensível, né? Compreender as causas primeiras e os fins últimos de todas as coisas, não, também não. Autoconhecimento que poderia ser obtido por meio da ironia, né? Então pode ser essa daí, né? Então a certa é a C. Então o professor César fica por aqui, acesse a plataforma Eduque, né, e vá lá no YouTube, web aula, e tem acesso a todo o conhecimento produzido aí. Muito obrigado e um tchau.